Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus para todo mundo que está acompanhando aí com a gente. Em todo o Brasil, e eu ouvi o Pedro aqui também dizer que tem gente em Portugal, então a gente está muito chique. É todo mundo que está nos acompanhando internacionalmente também. É uma honra, é uma alegria, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de estar participando de um evento tão bem pensado e aonde fica óbvio que a única intenção e o único interesse essencial de cada um dos organizadores desse evento foi realmente glorificar o nome do Senhor. Eu conversava com Pedro Henrique, esse que vocês acabaram de ouvir agora, esse adorador, e ele também é carioca, lá do Rio de Janeiro, junto comigo. E eu disse: Pedro, você sabe que na hora eu demorei até entender, porque eu falei: rapaz, esse pessoal está investindo passagem e tal para trazer a gente para pregar pela internet. Ele disse: eu também demorei a entender, porque é algo assim, é um investimento onde ficou claro que o que vocês estão fazendo é para a glória de Deus. Não haveria uma quantidade de pessoas aqui, a igreja local aqui está seguindo todo o protocolo, está todo mundo de máscara, trabalhando aí pelo tamanho da igreja, dentro daquilo que eu estou vendo, no mínimo aí trabalhando 30% ou 20% na margem de público exigido, né? Então está todo mundo obedecendo tudo direitinho. E aí dentro de tudo isso a gente vê que assim, o propósito deles é esse: Senhor, nós estamos fazendo para a tua glória. E por que eu estou compartilhando isso com todos vocês que estão nos acompanhando aí agora? Inclusive eu me envolvi, vesti literalmente hoje essa camisa, ele vem para almoçar, pedi o pessoal aí que me acompanha no Instagram para seguir a live, não porque eu pregaria diante de Deus, não por isso, mas porque eu vi todo o engajamento da galera aqui de Rio Vermelho, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu só estou fazendo questão de falar isso para todo mundo que está acompanhando a gente, para vocês entenderem que vocês estão participando, ainda que pela internet, pela fibra ótica, pelo satélite que está compartilhando essa informação aí, esse vídeo onde você está chegando, você está sendo envolvido num ambiente puro, num ambiente onde a essência é que Deus se manifeste. Então, nós queremos liberar como igreja de Deus, como ministros de uma nova aliança, como sacerdotes de uma nova geração, que a mesma atmosfera de glória que nós estamos sendo envolvidos aqui, vocês também serão aí, aonde vocês estão, pelos comentários, na casa, no quarto, pela televisão, pelo celular, aonde você estiver tendo a oportunidade de acompanhar, que essa atmosfera, que esse ambiente de glória, que essa graça poderosa do Senhor também te alcance. E aonde você está aí agora, que o Senhor também te alcance com o batismo do Espírito Santo com fogo, que haja revestimento de poder. Se houverem enfermos, serão curados pelo poder da palavra de Deus. Nós ministramos agora para você que está no hospital, acompanhando pelo telefone de uma enfermaria, como disse o Pedro aqui, assim como Pedro disse para Enéas lá na Bíblia, nós liberamos aqui sobre a tua vida: Cristo te dá saúde, haverá testemunho, oh aleluia, o raio da atuação de Deus está entrando em casas, em lares, e nós concordamos com isso aqui. Então assim, não nos tome por emocionados, nós estamos aqui dentro de um propósito, oh aleluia. A palavra do Senhor diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me manifestarei. Nós estamos aqui em mais de 2 ou 3 e nós estamos profetizando a mesma coisa: um tempo de cura, um tempo de salvação de almas, um tempo de libertação, um tempo de renovo, um tempo onde a depressão vai ter que te devolver para o centro da vontade de Deus, um tempo onde a síndrome do pânico não vai acabar com você, um tempo de renovo. Recebe! Falamos porque cremos. Estou aqui como Davi, criei, por isso falei. E falo porque creio. Aleluia. Aos que estão em pé aqui dentro, podem tomar os seus assentos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. O Senhor confiou ao meu coração uma palavra para essa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, enquanto vocês vão localizando aí o texto sagrado, porque se você estiver em casa, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, que você abrisse a sua Bíblia, que você entrasse com a gente mesmo nesse culto de adoração ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 1. Enquanto você vai localizando aí o texto sagrado, eu quero render graças ao Senhor pela vida do pastor Roberto,
Pastor Roberto, obrigada por ser um pastor que dá liberdade para os jovens trabalharem e atuarem na igreja. Deus abençoe muito sua vida com saúde, abençoe também seu casamento. Pastora Fabiana, falei certo? Deus abençoe, pastora Fabiana. É uma honra e uma alegria estar aqui. Quero glorificar a Deus pela vida de duas pessoas muito especiais. O Pedro, que é o outro Pedro. Você também é Pedro Henrique, Pedro? Meu Deus, mas aquele ali, ele falou que ele é Pedro de Jesus. E você é Pedro, eu sei que é de Jesus também. Mas é o quê? Batista. Meu Deus, é muito profeta aqui. Rapaz, está Jesus, está Batista, está todo mundo aqui. E eu quero glorificar a Deus pela vida desse jovem homem de Deus. Mas não se engane com a carinha dele não, pai de 2 já, viu? Cheio do Espírito Santo, e a Desirê também, tem a unção dobrada. Desirê, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu empenho. O mundo olha e diz loucura, mas Deus olha e sabe, é poder, poder de Deus. Deus continue dando saúde e força para vocês. E mencionando eles, eu quero parabenizar toda a equipe, toda a galera que está enganjada, envolvida aí nesse trabalho. Inclusive eu queria mandar um abraço especial para o pessoal que também reuniu um grupo para acompanhar junto pela internet. Vocês falaram o nome aí, como é? Santinho? Então os irmãos que estão lá em Santinho, AD Santinho, só tem Santinho assistindo esse culto agora lá. AD Santinho, Deus abençoe vocês, que iniciativa extraordinária. Quero louvar a Deus também pela vida do Marcos. Camila, pregue logo e você tome conta de sua vida. Porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. E esse pessoal se reuniu para honrar ao Senhor e honrar ao Senhor também, honrando a nossa vida. E eu quero louvar a Deus pela vida do Marcos, que trouxe uma palavra aqui sobre João Batista. Quantos receberam da parte de Deus? Você nos comentários, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia, Marcos, como Deus te usou. Foi extraordinário. Louvar a Deus pela vida do Pedro Henrique, que todo mundo já conheceu aqui. Canta pouco, achei que canta muito pouco. Extraordinário, um adorador, alguém que tem muito domínio de voz, isso é maravilhoso. Mas acima de tudo, a unção de Deus é que faz a diferença, e ela é sobre a sua vida. E muito obrigada por ter estabelecido entre nós essa atmosfera de adoração. E quero louvar a Deus também pelo coral, eles vieram e cantaram com força, né? Deus abençoe vocês. E os músicos dessa igreja, são dessa igreja, Desirê? São extraordinários, baterista, o baixista que é o pregador, né? Assembleiano, irmão, a gente joga nas 11, canta um pouco, prega, tira oferta, expulsa demônio, entendeu? Quero louvar a Deus por todos, o guitarrista, o que tocou o violão, toda a galera, o tecladista. Se tudo falhar, ele está ali tocando, tipo assim, se tudo falhar, ali não falha, ele vai empurrando a gente aqui para frente. Apocalipse 1, quem achou, diga amém. Ô glória. Deus abençoe a equipe de mídia aí também. Coisa fina, rapaz. Isso aí é uma estrutura top que vocês fizeram. Deus abençoe, viu? Gente, Apocalipse 1, Camila, ainda não encontrei. É o último livro da Bíblia. Eu quero ler alguns versículos. Não fique entediado. Já vou logo dizendo que lerei alguns. A partir do verso 7 em diante, diz assim a palavra: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos. Quem está aqui, diga em alta voz e complete para mim, por favor. Qual é o nome da ilha? Vem com vontade. Qual é o nome da ilha? Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia.
E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Oh, aleluia! Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui você diga amém. Amém, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Deixa eu beber uma água aqui enquanto você vai dando glória a Deus aí. Você nos comentários também pode dar glória a Deus. Mas se você tem poder de fala, nada substitui a adoração de sua boca. Adore ao Senhor aí. Vá pedindo ao Senhor: fala comigo, Senhor, abre a minha mente. Eu preciso não somente ouvir, mas entender a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. O livro do Apocalipse é um livro de muitos mistérios, mas alguns deles, na verdade muitos deles, já revelados a nós. É por isso que não é à toa. Apocalipse não é o livro dos mistérios, é o livro da revelação. Aqui é para nós revelações extremamente importantes, vitais. Em toda a Bíblia você vai ver muita profecia, Antigo e Novo Testamento, muita promessa da parte de Deus em direção à nossa vida. Você vai ouvir, por exemplo, o Senhor logo no início ministrando sobre o seu povo e dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atenderem os meus mandamentos, eu, Senhor, vos abençoarei no campo, na cidade, prosperarei o celeiro, fruto da vossa terra, a vossa amassadeira, e abençoa eles em todas as áreas. Mas você vai completar, você vai compreender que não somente nesse momento, mas em toda a Escritura Sagrada, toda a palavra de Deus liberada em direção ao homem, seja diretamente ou por intermédio da boca de um profeta, ela está sempre condicionada a algo, condicionada a uma atitude de obediência. Por exemplo, vocês vão perceber isso quando o Senhor chama Abraão, ele faz uma grande promessa. O Senhor condiciona a promessa que ele quer cumprir sobre a vida de Abraão à obediência. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação. Veja, antes do vai, que é prosseguimento da promessa, né? Vai, né? Vou te enviar, vai. E diz que vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai impor uma condição embutida dentro da própria promessa. Ou seja, antes do vai, primeiro Deus diz, sai. Então Deus está deixando claro que todas essas coisas só vão acontecer depois que ele sair da terra. Então todas as promessas de Deus liberadas sobre a vida de alguém, elas estão condicionadas à obediência. Tanto é que dentro do contexto ainda do próprio Abraão, só para a gente entender,
quando Sara deu a ele a infeliz ideia de colocar Agar em sua cama, a serva dela, achando que dela nasceria o fruto da promessa, né? O Senhor visita Abraão novamente e lhe entrega uma palavra disciplinar, uma palavra exortativa, quando ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Pode um homem ser completamente, inteiramente perfeito diante de Deus? Não, a palavra do Senhor deixa claro que todos nós somos pecadores, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele é ainda mais direto, e Jesus também o corrobora, dizendo que aquele que diz que não peca, já está pecando o pecado da mentira, porque todo homem peca. Então, na verdade, o Senhor não está exigindo dele um padrão de perfeição cuja sua humanidade e a sua natureza caída em Adão não pode conquistar. O que o Senhor está dizendo para ele é: Abraão, não esquece o que a gente combinou. Como assim? Faz a sua parte e eu faço a minha. Não inventa. Não era para colocar Agar na cama. Deus, vai falar isso depois do comportamento de Sara, para poder fazer Abraão entender que era só ele ficar condicionado à obediência e fazer tudo que Deus estava mandando, e aquilo que cabia a Deus, Deus faria. Camila, por que você está reproduzindo isso? Para você entender. Segure só um pouquinho só e a gente já volta daqui a pouco. Para você entender, mas fique sentado aí para eles não acharem que a gente brincou, tá bom? Mas segura o som só um pouquinho. Para você entender que todas as promessas e todas as profecias liberadas da parte de Deus, do texto sagrado sobre a nossa vida, estão condicionadas a algum momento ou a alguma coisa, estão condicionadas acima de tudo à obediência. Mas a revelação textual daquilo que Deus confiou a João no livro do Apocalipse, a revelação da palavra, quando o texto afirma em Tessalonicenses, dizendo: ele vem, essa profecia, essa promessa, porque isso é uma promessa, diga após mim para eu saber que você está comigo, diga promessa. Essa é uma promessa, você que está aí, essa é uma promessa, ele vem. Mas ela é a única que não está condicionada a nenhum comportamento humano para que se cumpra. Camila, não entendi, vai entender. Se você crê, ele vem. Se você não crê, ele vem também. Se você espera, ele vem. Se você não espera, ele vem também. Se você obedece, ele vem. Para os desobedientes, ele vem também. Se você está no caminho certo, ele vem. Se está no caminho errado, ele vem. Se você é crente, ele vem. Se você é ateu, ele vem também. Ele vem. Isto é uma verdade irrefutável, isto é uma verdade imutável, isto é uma realidade insubstituível. Ele vem. Aleluia. E João, ele é claro na revelação, ele diz: ele vem e todo olho verá. Outra promessa. E todo olho o verá. Ou seja, quem quer ver, vai ver. E quem não quer ver, vai ver também. Quem está esperando esse dia, vai ver. E quem não está esperando esse dia, também vai ver. Eu estou falando isso porque eu preciso que você entenda o peso da revelação que o Senhor confia a João quando lhe entrega a revelação do Apocalipse. Agora, outro contexto que você precisa entender, eu quero muito que você compreenda isso. João está tendo a maior revelação depois de Jesus Cristo. Depois da revelação de Jesus Cristo, o verbo vivo feito em carne, o Apocalipse é a maior revelação de Jesus Cristo. É a maior revelação. Não há absolutamente nada que seja tão importante quanto saber o fim das coisas. E o Apocalipse é exatamente isso. Ele pontua e determina o fim das coisas. E ele é mais certo do que tudo que te alegra quando você olha na Bíblia, na palavra de Deus, e te alegra o coração acerca de promessas, porque, como eu disse e repito, essa daqui não está condicionada a nenhuma crença. Essa daqui não está condicionada a nenhuma fé. Essa daqui não está condicionada a nenhum crivo de obediência. Esta daqui se revelará e cumprirá para todos. E quem teve essa revelação foi João. Complete aí, por favor. Quem recebeu essa revelação foi? João. Jesus Cristo revelou a ele todas essas coisas. E sabe qual era o contexto de João? João estava exilado e preso na ilha de Pátimos. Sabe o que significa Pátimos? Pátimos, nessa ocasião, sobretudo, pertencia à Turquia, hoje pertence à Grécia. Mas a sua conotação e o termo do seu vocábulo, Pátimos, significa mortal. Então vamos lá, Pátimos significa o quê? Mortal. Pátimos significa mortal. E João, servo do Senhor,
apóstolo de Jesus Cristo, estava exilado e preso. Patmos, ela tem uma extensão de 13 quilômetros de comprimento por 6,5 de largura em quilômetros. Então não é muito grande, é menos do que uma ilha, o termo correto seria ilhota. É ainda menor do que tradicionalmente seria uma ilha. Então, muros e grades foram construídos em toda a área que era possível de Patmos, formando como se fosse uma meia-lua. E ali é uma prisão, não para qualquer prisioneiro, mas para prisioneiros de alta periculosidade. Diga comigo, gente perigosa. E aí você se pergunta, Camila, o que João, servo do Senhor? Porque o texto é claro, e o texto diz que João, servo do Senhor, estava preso lá, e o texto diz por quê? Diz que ele estava preso lá por ser testemunha fiel de Jesus Cristo, por ser representante do reino de Jesus Cristo aqui na terra, por participar das aflições com a igreja de Jesus aqui na terra, e o texto diz que ele está preso e exilado nessa ilha pequena, que o afronta, que o humilha, cujo significado chama-se mortal. De novo, o significado chama-se mortal. E a gente se pergunta, uma cadeia aonde deveriam estar apenas detentos de alta periculosidade, estupradores, homicidas, homens devassos, promíscuos, ladrões, gente da pior qualidade. De repente a carta se abre dizendo, eu, João, estava preso em Patmos, nessa cadeia de alta periculosidade. Olhe de novo para alguém e diga, gente perigosa. E aí você diz, o que é que João está fazendo lá? Mas é porque a gente como João também, gente como João também expressa um nível de perigo. Gente como João também pode ser perigosa. Camila, por que você está dizendo isso? João era servo do Senhor, discípulo de Jesus Cristo, era alguém obediente, fiel, poderoso em obras, poderoso em palavras, cheio do Espírito Santo. Por que você está dizendo isso? Porque a gente cheia do Espírito Santo é perigosa para a gente que está vazia, para a gente que quer monopolizar o sistema, para a gente que quer atuar com ignorância de pensamento, para a gente que quer vendar os olhos, para a gente que trabalha neste século para o príncipe deste século, que cegou o entendimento de muitas pessoas, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe o que João tem? A verdade que liberta. Quem tem a verdade que liberta é perigoso, dentro de um sistema romano. Ouça isso, nós estamos falando de um sistema romano, um sistema milenar, um sistema que prega uma inverdade que Cristo veio para quebrar, um sistema que destitui os seus deuses constituídos por mãos de homens, um sistema que arrebenta até mesmo com a religiosidade dentro das sinagogas dos próprios judeus. E Jesus chega arrebentando com tudo isso, não quebrando nem fazendo protestos com pedra e pau na mão, mas ele vem manifestando a verdade do reino de Deus. E a verdade do reino de Deus é muito poderosa, e o que esta verdade ministrava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! Aonde João passa, vidas são libertas. Aonde João passa, vidas são alcançadas. Aonde João passa, o nome de Deus é glorificado. Aonde João passa, passa também a mensagem de Pedro: convém primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Aonde João passa, a glória de Deus cresce e a glória do homem se arrefece. Aonde João passa, aquilo que o homem é reputado a nada, e aquilo que Deus é ganha abrangência no lugar. E quando isso começa a acontecer, o texto diz que a igreja começa a crescer. Isso expressa muito perigo para uma sociedade que não quer mudar. Isso expressa muito perigo para uma sociedade que depende de gente miserável e dependente de um sistema falido. De gente que não quer alcançar a libertação. Não é interessante ao governo de Roma que romanos alcancem a libertação. Não é interessante a judeus que alimentam financeiramente de maneira corrupta o sistema, que aqueles que são os contribuintes alcancem libertação. Eu não sei se você está entendendo, eu estou pregando um sermão cujo fundamento está há mais de 2000 anos atrás, mas parece que eu estou pregando sobre muitas coisas atuais. Porque o evangelho não muda, e a natureza caída do homem também não, mas o evangelho continua no ano de 2020, combatendo, erguendo, levantando, libertando, ajudando, salvando. Oh, aleluia!
Eu só estou falando isso para você entender de que tipo de perigo eu estou falando. Um crente santo é um perigo para um crente profano. Um crente lavado no sangue do Cordeiro é um perigo para alguém que está na lama do pecado. Um crente cheio do Espírito Santo, com poder para profetizar, é um perigo para quem precisa esconder pecados. Só para você entender por que João estava numa cadeia, num lugar de exílio, aonde conta-se na história que era propício para prisioneiros de alta periculosidade. Mas, obviamente, eu estou falando de um homem manso, de um homem humilde, de um homem cheio do Espírito Santo. Mas, todavia, preso. Completa para mim, por favor. Todavia, ele estava preso. E você diz, Camila, o que será que isso tem a ver com a minha vida no dia de hoje? Ele estava preso e essa era uma circunstância de uma realidade, né? Que não podia ser alterada, fisicamente preso, exiliado, sozinho. Nessa ilha que tem um nome propenso a trazer morte, nessa ilha que te humilha. Por quê? Porque mortal, né? Tudo que é mortal fala daquilo que é fugaz, fala daquilo que é passageiro, fala daquilo que é ínfame, fala daquilo que nos humilha. Paulo vai falar abertamente sobre isso. Por exemplo, todos nós aqui, cada um tem a sua Patmos. Cada um tem o seu lugar de detenção. Cada um tem o seu lugar onde tem sido sufocado pelas circunstâncias. Cada um que está aqui, não se engane, cada um que está acompanhando pela internet aí, cada um tem uma Patmos. Um lugar que te humilha, uma circunstância que te diminui. E Paulo vai falar abertamente sobre isso quando escreve aos Romanos, no capítulo 7. Paulo, nós estamos falando de um homem muito crente. Camila, e o que tem a ver? Tem a ver que ser crente não te tira de Patmos. João era crente. E agora eu estou usando um outro exemplo de crente. Eu estou falando de Paulo, um dos apóstolos mais interessantes para a igreja. Se por uma desgraça todo o conteúdo de informações do texto sagrado se perdesse e só se sobrassem as cartas paulíneas, todos os teólogos que divergem em vários assuntos concordam no mesmo que eu vou dizer agora. Qual? As cartas paulíneas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de doutrina, fé e salvação. Estou falando de um homem exemplar, de um homem espetacular, de um homem crente até o tutano, como nós diríamos. Mas olha o que este homem vai dizer, ele não vai usar exemplo de ninguém, ele vai fazer-se exemplo para quem quer alcançar libertação. E ele diz assim, o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que eu vou fazê-lo, eu encontro outra lei, isto é, a lei dos meus pecados que opera sobre a minha carne. Olha isso. Então, todas as vezes que eu planejo fazer o bem, presta atenção, gente. O texto diz que Paulo planeja fazer o bem, porque ele é conhecedor do bem que deve fazer. Mas quando ele está às vésperas de executar o bem que ele planejou, ele encontra nessa lei um combate contra o espírito que está nele. E ele vai dizendo assim, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero. Olha o que ele está dizendo. Aquilo que eu programo para fazer, que eu sei fazer e que eu quero fazer, não consigo fazer, mas aquilo que eu nem programei fazer, quando eu vi, eu já fiz. A visão é tão derrotista acerca da nossa humanidade, que ele vai usar um termo jurídico em Roma e vai se chamar de miserável, que era o termo que se dava a um réu que havia sido pego em assassinato. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando um réu dentro do sistema romano, um assassino, era pego no ato do seu homicídio, a sentença para assassinato era que pegasse o corpo do morto e colocasse em formato de cruz frente a frente com o corpo do vivo. Essa era a sentença. Então, o réu, ele precisava gritar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai tirar esse corpo morto de cima de mim? Mas ninguém podia tirar, porque o réu só ia ser livre da sentença de morte definitiva se ele aguentasse 3 dias no deserto com o corpo do morto sobre ele. E você acha que Romano ia fazer isso para ele sair livre no final? Claro que não. Eles já colocavam essa sentença porque em 99,9% dos casos, o réu, o assassino, o cara que matou o
morto morria no deserto. Aí você diz, claro, Camila, sem comida, sem água, não. Ele morria sufocado, porque o morto entrava em estado de putrefação. E como a boca era amarrada na boca do vivo, ou seja, a boca do morto com a boca do vivo, ele ficava sufocado com o gás tóxico que o corpo de um morto ainda pode liberar. Quanto mais oxigênio, O2, ele tentava trazer, mais gás carbônico ele ingeria. O pulmão ficava sufocado e quando você via, acontecia uma incoerência extraordinária. O vivo morria. E se você perguntasse quem matou? O morto. Ficava sufocado. Então, Paulo vai fazer essa citação desse exemplo para colocar na cabeça dos romanos e para usar exemplo de si mesmo, que todos nós temos um corpo morto. Temos que carregar o corpo da natureza do nosso pecado, o corpo do velho eu que renunciamos para viver uma vida nova em Cristo, para poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora me escute, até que nós sejamos livres desse corpo aqui, ó, até que nós sejamos livres dessa carne. Que carne? A carne que planeja começar um jejum na segunda-feira, mas não começa. A carne que diz, hoje eu vou chegar em casa e vou orar, e já mete o dedo na televisão e esquece do que prometeu. Camila, mas é crente? É crente. Paulo está dizendo, eu estou falando de mim, o miserável sou eu. Por quê? Porque ele está falando da sua humanidade. Enquanto esse corpo, o espírito, enquanto essa alma for revestida dessa corruptibilidade aqui, a gente vai viver o miserável homem que sou. E é nisso que eu vos afirmo, que cada um tem uma Patmos, um espírito que quer encontrar a Deus e uma carne que quer pecar. Um espírito que quer ver Deus face a face e uma carne que quer ver site pornográfico. Um espírito que quer adorar a Deus em santidade e uma carne que quer se masturbar quando ninguém está olhando. Um espírito que quer ler a Bíblia e também pregar a palavra, e uma carne que não te deixa pagar o preço para viver uma vida de santidade. Aí eu te pergunto, não vive tu também numa Patmos? Você vai me entender que eu estou contando com a sua inteligência para pregar esta palavra. O que é a Patmos? A Patmos é um lugar que me humilha, que me apequena, que me diminui. O lugar que eu não estou ali, o lugar onde eu não posso exercer com tanta abrangência, aparentemente, tudo aquilo que Deus me deu para exercer. A Patmos é uma cadeia, uma prisão, um lugar de exílio. Todo mundo aqui tem uma Patmos, tem um nível ou uma obra da carne que te afronta. Talvez você está me ouvindo agora de casa, do trabalho, eu não sei onde você está acompanhando essa mensagem, mas a sua Patmos é um vício que te prende. A sua Patmos é a dependência de algo. A sua Patmos é um remédio tarja preta que você tem que tomar para não tremer. A sua Patmos, ela te afronta e ela diz, você não é capaz. A sua Patmos levanta grades ao seu redor e ela diz, você nunca vai viver a plenitude do ministério, nunca vai viver a grandeza da promessa. A sua Patmos diz que você não pode pregar como eu prego. A sua mortalidade, a sua humanidade te humilha todo dia, faz você pensar que viver uma vida com Deus, por mais que seja um desejo sincero da sua alma, jamais haverá uma predisposição no seu corpo. Então você se vê repetindo os mesmos pecados, caindo nas mesmas coisas, e até aqueles que estão aqui que não têm pecados de iniquidade ou pecados morais, mas se veem afligidos por uma Patmos que não te deixa crescer. Por uma palavra, por um lugar, por uma pessoa, que é como se fosse o carcereiro da tua alma. Alguém que não te deixa evoluir. Uma circunstância que não te deixa crer. Mortalidade. Agora preste muita atenção nisso aqui. A minha mortalidade não atrapalha aquilo que Deus pretende fazer. Não. Até porque o Senhor deixou claro acerca da deficiência de Paulo, quando este em oração dizia, eu tenho um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear. Sabe qual era a oração dele? O texto diz que por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que tirasse o espinho da carne e que repreendesse o mensageiro de Satanás. Por
Por quê? Porque aquilo diminuía ele, aquilo humilhava ele, aquilo afrontava ele. Aí olha o que o Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus diz que a tua limitação não é impedimento para Ele começar a operar. A tua fraqueza não é ponto final de Deus na tua vida. Ele não escolheu as coisas que são, Ele escolheu as coisas que não são. Há uma palavra de misericórdia indo ao seu encontro nesta noite. Aleluia! Oh! Aleluia! Patmos te diminui, Patmos te afronta, Patmos te humilha, mas diante de Deus, Patmos não é o suficiente para paralisar o teu chamado, Patmos não é o suficiente para neutralizar o seu ministério. Paulo, quando esteve preso, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está em mim e ela não está presa, ela é livre. Eu quero que você compreenda que eu não estou falando só de uma cadeia física, mas pregando no século 21, sobretudo, estou falando de uma cadeia psíquica, de uma cadeia emocional, de uma cadeia psicológica, de uma cadeia conceitual, aonde muitas vezes você se sente como prisioneiro, mas é também o próprio carcereiro. As cartas mais importantes para a igreja viva de Jesus foram escritas de dentro de uma prisão. Camila, eu ainda não entendi. Esse lugar que você acha que é o seu fim é o lugar onde você terá as maiores revelações da sua vida. Este lugar que te diminui, que te afronta, seja uma circunstância, seja geograficamente, fisicamente um lugar, ou seja uma pessoa que te humilha, Deus está usando os meus lábios nesta noite para te dizer: o lugar do teu desconforto será o lugar das maiores revelações que o céu já manifestou. Oh, tem alguém me ouvindo aí? Então prepare-se. Você vai escrever as melhores composições da sua vida, moça. Você vai escrever livros desse cativeiro, rapaz. Ei, minha irmã, Deus vai te dar estratégia de oração que nenhum círculo de oração nunca antes de você teve para a igreja atual. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Oh, Patmos limita você, mas não limita Deus. Patmos enfraquece você, mas não enfraquece Deus. Patmos abate você, mas não abate Deus. Quando João é arrebatado em espírito, diga comigo: arrebatado. Vou tentar trocar para miúdos para todo mundo entender. O arrebatamento fala de um rapto. Um rapto. Fulano foi raptado, né? Não esperava, não programava. É como se fosse um sequestro. Raptou. O arrebatamento fala disso, fala de um nível de rapto. E sabe o que é forte sobre ser raptado? Sabe o que é forte sobre ser arrebatado? É que não precisa de permissão para ser arrebatado. Lembra que eu comecei dizendo que essa revelação é a única que não é circunstancial? Oh. Camila, eu não entendi. Vai entender. Nesse lugar que você está, nesse momento de vida que hoje você se encaixa, você espera de Deus um socorro, mas você não vê nada. Só que o Senhor diz assim: eu não preciso anunciar o seu livramento. Por quê? Porque eu não preciso que ninguém me dê carta de alforria da sua libertação. Lembra que eu disse que Patmos significa mortal? Quem lembra, diga aí, o que Patmos significa? Mortal. Mortal. Aí Jesus já aparece para João na revelação do arrebatamento, do espírito de João, e João não reconhece ele. Ele diz: parece um filho de homem. Na sua imagem corpórea, ele lembrava um ser humano. É isso que João está dizendo. Só que ele diz: mas não era normal, porque os pés eram como bronze provados na fornalha de fogo ardente. Era como se tivesse sido refinado. Havia um cinturão muito grande em seu peito. O seu rosto brilhava como o sol quando sai na sua força. Seus cabelos eram brancos. João ainda está tentando distinguir. Olha o que ele diz: seus cabelos eram brancos como a lã. Aí ele acha que lã não é branco o suficiente e diz: não, brancos como a neve. Oh, ele está impressionado. Aí Jesus vai dizer assim para ele: João, sou eu.
Eu quem? Você só fala sou eu para quem você conhece. Quando alguém liga para o seu telefone e aí você atende por um instante, não reconhece a voz, e aí você diz, quem está falando? Se a pessoa é muito íntima de você, ela não diz o nome, ela diz, sou eu, Está conhecendo minha voz? Não. João, sou eu. Jesus está querendo dizer, fica calmo que você me conhece, fica calmo que nós somos amigos, fica calmo que nós temos intimidade. Só que João não reconhece, nós estamos falando do Cristo glorificado, e este nem João e nem ninguém tinha visto até este dia. Aí ele olha para Jesus, esperando talvez a resposta de quem é, e Jesus vira para ele e diz, estive morto, mas vivo estou. Não, você não está entendendo. Quando o Senhor diz para João, fui morto, mas vivo estou, Ele está dizendo, Pátimos não é nada. Quando eu fui assunto aos céus, o primeiro demônio, a primeira hierarquia que eu humilhei foi a morte. Aonde está o seu aguilhão? Sabe como começa o livro do Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. Sabe o que João fala? O primogênito dos mortos. Ora, por que primogênito? Porque ele só foi o primeiro, mas o restante vai vir aí. Veja, ele não diz o unigênito, como filho de Deus é unigênito, porque é único. Quem está entendendo, diga amém. Mas como quem ressuscita dos mortos, ele diz o primogênito. Por quê? Porque depois dele vem mais gente. E não tem morte, não tem fraqueza, não tem Pátimos, não tem depressão, não tem Rivotril, não tem síndrome do pânico que vai impedir, aleluia, com que o Senhor te arrebate, com que o Senhor te tire desse corpo miserável, com que o Senhor humilhe as tuas fraquezas, com que o Senhor humilhe a tua carne e recolhe a tua alma e o teu espírito. Mas eu quero ser honesta, eu vim pregar para quem está vivo. Vou falar de novo, deixa eu ver se está vivo. Eu vim pregar para quem está vivo. Vim pregar para quem está vivo. Então, glória a Deus pelo arrebatamento que há de vir. Porém, eu vim falar de um pequeno rapto antes do arrebatamento geral, que é o mesmo que João viveu. João aqui em Apocalipse não está vivendo o arrebatamento da igreja. Quem entende isso, diga amém. O texto diz que ele está dentro da cadeia, cercado por muros, e foi arrebatado em espírito. O Senhor o tomou e o levou para uma outra dimensão através do seu espírito. Seu corpo não foi. Quem foi, foi o seu espírito. Ele foi um rapto. Você diz, Camila, eu estou mergulhada em tantos problemas. Camila, eu estou mergulhada em tantas cadeias, eu estou mergulhado em tantas limitações circunstanciais, pessoais, que eu acho que para mim é só o arrebatamento da igreja mesmo. Glória a Deus, mas o Senhor, que já preparou o dia do arrebatamento, também vai preparar um pequeno rapto. Camila, você está dizendo que haverá arrebatamento individual? Claro que não, guarde para você essa heresia. O que eu estou dizendo é que haverá alívio em Pátimos. Deus está dizendo, se Pátimos não sai de você, eu tiro você de Pátimos a hora que eu quiser. Veja, não pediu permissão, não abriu a porta da cadeia, não abriu a porta do exílio. Simplesmente o raptou, nem João sabia, nem ele estava programado para esse arrebatamento. O texto é claro, e de repente me arrebatou em espírito. E eu, João, e aí começa a dizer as coisas que ele viu. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. O corpo dele está onde? Pátimos, mortal, limitado, exilhado, mas o espírito dele está onde? Na glória, diante de Jesus glorificado, recebendo a maior revelação que o mundo já viu. Quem está entendendo?
A libertação de um homem não constitui em inteiro ou não amarras no seu corpo. A maior algema que prende a gente é a que nos fecha do lado de dentro. Salomão, o homem mais sábio antes de Jesus Cristo que passou no mundo, ele vai dizer assim, olha, que a identidade de um homem, não é esse RG que a gente carrega na carteira não. Ele diz que a identidade de um ser humano é definido pelo modo como ele se vê do lado de dentro, na cabeça. Ele diz assim, porque como o homem se vê, assim ele o é. Se o homem se acha forte, irmão, ele pode ter 1,5 metro de tamanho que ele vai comprar a briga que for, porque ele não se vê diminuído por causa de tamanho. Você olha uma menina, ela pode ser magrinha, aí de fora você olha e diz é fraquinha, mas do lado de dentro ela teve uma ideia que nem quem tinha 2 metros de altura ia comprar o barulho que ela comprou. Por quê? Porque ela não se vê diminuída por ser fraquinha, por ser magrinha, não. A mulher pode ser linda, espetacular, dentro de um padrão de sociedade de beleza no século 21, se ela se achar feia, não tem joia e não tem roupa que faça ela se sentir bonita. Quem aqui já viu as pessoas que têm aquela enfermidade, anorexia? A pessoa se olha no espelho, tá pele e osso, mas acha que está acima do peso. É uma enfermidade. Sabe como se trata essa doença? Não é só com remédio na boca, mas é com terapia na área da mente. Porque o problema não é como ela é de verdade por fora, o problema é como ela se vê por dentro, porque a identidade de alguém é definida pela maneira com que a pessoa se vê. Camila, por que você está falando? Porque você tem que entender com que tipo de cadeia que o diabo trabalha, com que tipo de Patmos e como ele usa Patmos para aprisionar a nossa vida. Eu já conheci livres que vivem como presos, e já conheci na obra carcerária presos que cantam como livres, pregam como livres. Eu já conheci gente andando saudável na rua, como se fosse doente, e já fui visitar gente no hospital em estado terminal, pensando assim, vou fazer uma oração para preparar o corpo, e quando você entra na enfermaria, na UTI, é a pessoa que prega para você de tão bom da cabeça que está, a ponto que eu já disse assim, olha, eu vou orar, o Senhor vai curar, e a pessoa diz para mim, não ora não, que eu já estou esperando o meu Jesus vir me buscar, tranquilão, preparado para morrer. Aí eu te pergunto, está preso numa cama? Não está. Por quê? Porque não é como ele está do lado de fora, é como ele se vê do lado de dentro. Jesus vai mudar teu lado de dentro hoje. Jesus vai mudar teu lado de dentro hoje. A libertação vai começar de dentro para fora. Você vai se ver como Deus te vê. Vai se ver como Deus te vê. Não, eu vou falar de novo. Você vai se ver como Deus te vê. Você não vai se ver como sua mãe te vê. Você não vai se ver como seu pai te vê. Você não vai se ver como a igreja te vê. Você não vai se ver como o professor diz que você é. Você vai se ver como Deus te vê. Por que, Camila? Porque como Deus me vê é de fato quem eu sou. Porque Deus me conhece melhor do que minha mãe. Deus me conhece melhor do que o meu pai. Com todo respeito, mas o pastor sabe que é verdade. Deus me conhece melhor do que o meu pastor. Sim ou não? Deus me conhece melhor do que eu acho que me conheço. Talvez você não está preso por um medicamento. Talvez você não está preso num leito. Mas está livre como se fosse preso. Está preso na mente. Impossibilitado de fazer coisas grandes, não porque Deus não permite, mas porque sua mente te diminui, esfregando na tua cara a tua mortalidade, os teus defeitos, as tuas fraquezas. E é muito complicado quando no lugar da nossa consciência a gente tem uma carceragem. É só você olhar. Quem lembra quando Paulo e Silas foram presos? Paulo e Silas presos. Sabe por que Paulo foi preso? Porque ele também expressava muito perigo para os romanos. Então prenderam ele. Se eu fosse pregar grosso modo, eu diria o seguinte: achavam que Paulo era a espinha dorsal, o sustentáculo da igreja. Então pensaram, vamos prender esse camarada e a gente vai arrebentar com a igreja. Só que não adiantou nada, porque quando você é livre do lado de dentro, não importa onde vão te encarcerar do lado de fora.
Aí colocaram ele dentro da prisão. Sabe o que aconteceu? A igreja não quebrou, simplesmente ele abriu uma congregação no terceiro cárcere inferior, bem debaixo dos olhos de Roma. Aí ao invés de ficar todo mundo oprimido na cadeia, todo mundo começou a ser liberto de dentro para fora antes da cadeia abrir. Por quê? O texto diz que perto da meia-noite é horário ou de oração ou de opressão. É a hora da virada, é o que determina a entrada de um dia e a saída do outro. Perto da meia-noite, ao invés de chorar, perto da meia-noite, ao invés de se oprimir, o texto diz que eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus. Cante! Cante! Quem é livre canta de noite. Quem é livre não teme a peste de dia, nem a escuridão de noite. Cante! E eles começaram a cantar. E então foram introduzindo a oração e começaram a orar. Eles estão literalmente amarrados. Eles não estão só encarcerados assim, não. O texto diz que eles estão amarrados, algemados. E o jeito que estavam, pela configuração de tortura de Roma, era assim, era a mão amarrada para trás e os pés amarrados junto à mão. Por isso muita dor. Eu não sei se consegue pegar aí na câmera, mas eu vou abaixar aqui, ó. Sugere-se essa ideia, a mão amarrada junto ao pé. Imagine. Veja, toda circunstância desfavorável da cadeia o punha em oração. Toda circunstância desfavorável do cárcere jogava ele para o joelho. Você diz, Camila, eu acho que vou morrer. Camila, eu não consigo me libertar de mim. Meu problema não é meu pai, meu problema não é minha mãe. Camila, eu não fui abusado. Camila, parece nem que eu tenho problema. Minhas crises são existenciais. É porque a amarra está na tua mente. Mas Deus está dizendo, tudo isso não é para te afastar de mim. Tudo isso é para te jogar para o altar da oração. Você não entende? Quanto mais fraco, mais você ora. Quanto mais dependente, mais você clama. Quanto menos suficiente você é, mais dependente de Deus você é. Você não vê que todas essas amarras te impulsionam para viver diante de Deus, para ser mais próximo de Deus? Aí o texto diz que eles começam a orar e de repente toda a prisão, não é só a cela dele, porque quando você ora, todo lugar é abalado pelo impacto da sua oração. Começaram a orar, e todo o cárcere começou a ser abalado. O texto diz que a tramela das prisões foram abertas. Começou a abrir. A dos pés e das mãos abriram. Quebrou-se. Aonde havia amarra foi solta. Aonde havia amarra foi solta. Aonde havia amarra foi solta. Eu declaro agora, se houver alguém prisioneiro por espíritos imundos, se houver alguém aí agora preso por uma consciência que destrói você do lado de dentro, eu declaro, aonde houver uma armadura, aonde houver uma fechadura, aonde houver uma cadeia, solta agora ela. Solta agora ele. Em nome de Jesus, 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 solta ele agora, solta ela agora, porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vício, solta ela, cigarro, solta ela. Opressão de mente e de espírito, solta. Ah, Camila, mas minha cadeia é forte. Mas o demônio que me oprime é valente. Ele só é valente, disse Jesus, enquanto o mais valente não chega. Mas o mais valente está hoje aqui, aleluia. Deixa ele entrar na tua mente, deixa ele entrar na tua casa. Aí olha que loucura. As cadeias se abrem, os presos não saem. Vai ouvindo aí. As cadeias se abrem, os presos não saem. Paulo e Silas também não saem. Quem vem desesperado é o carcereiro. Aí eu te pergunto, o carcereiro está preso? Não. Mas depende da perspectiva.
Vem o carcereiro louco, desesperado, quando vê as portas dos presos todas abertas, pega a espada para cometer suicídio. Vai se matar, de desespero, porque quem estava na responsabilidade dele está solto. E ele pensa, não vou sofrer a tortura de Roma, vou dar cabo da minha vida eu mesmo. Quando ele pega a espada para se matar, Paulo, que estava preso, diz, não faça isso, estamos todos aqui. Você não precisa mudar de casa para mudar de vida. Você não precisa mudar de paternidade para mudar a tua vida. Você não precisa nascer de novo no ventre de outra mulher para mudar a maternidade da tua mãe. Na realidade que você está, no lugar que você está, com as pessoas que você está, Deus pode transformar você, mudar você, libertar você. Guarde isso. Quando Deus não começa mudando a minha geografia para mudar a minha história, é porque Ele quer fazer ao contrário. Ele quer mudar a minha pessoa para mudar o ambiente onde eu estou. Mano do céu, quando você está bem, você não precisa que ninguém fique bem. Quando você é livre, você fica à vontade até na cadeia. Ninguém foi embora e saiu correndo, não. Paulo olhou e disse, estamos todos nós aqui, fica calmo. E como é que foi que isso aqui aconteceu? Eu vou me matar. Não faça isso. Já vai botar um dirigente na congregação. Ele olha para Paulo olha para o carcereiro e diz, crê no Senhor Jesus. O que ele está dizendo? Quem fez isso aqui foi Jesus. Quem liberta é Jesus. Aqui ninguém tinha plano de fuga não. Isso aqui foi um rápido que Jesus fez. Ele vira para ele e diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E o texto diz que ele creu. E esse carcereiro foi o homem que curou os vergões das chibatadas da tortura de Paulo. Aí eu te pergunto, quem é mais livre? O preso Paulo ou o carcereiro? Sabe quem é o carcereiro na nossa mente? Nossa consciência. Por isso, não podemos andar segundo o pensamento que temos de nós mesmos, porque somos maus. Se você só imaginar de si o que a sua própria opinião diz a seu respeito, você será sempre limitada. Sabe por quê? Você conhece todas as suas fraquezas. Você conhece todos os seus pecados. Por isso Deus disse pela boca do profeta, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Você que está acompanhando pela internet, Deus te diz isso. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Ah, Camila, deve saber mesmo, porque Deus sabe tudo. Deus sabe o que eu faço de errado, Deus sabe quando eu caí, Deus sabe aonde eu caí. Mas Ele não diz que sabe isso para te fazer mal. Olha o que diz o texto. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus está dizendo, eu não penso mal ao seu respeito. Quando eu penso em você, eu penso em coisas boas. Quando eu penso em você, eu penso em planos mais altos. Quando eu penso em você, eu penso em planos melhores. Deus está dizendo, eu tenho um plano de carreira melhor do que o seu projeto. Eu tenho para você uma vida melhor do que aquela que você desenhou. Ele está dizendo, ei, eu tenho pensado coisas boas a seu respeito. Camila, então por que eu me sinto culpada todo dia? Porque você deixa a tua consciência te manipular. Só que o Senhor está dizendo, eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu não penso de você o que seu pai pensa de você. Eu tenho uma opinião própria ao seu respeito. E a opinião, o pensamento que eu tenho ao seu respeito é o que deve valer. Porque ninguém te conhece melhor do que eu. Camila, mas eu tenho pai, ele é meu progenitor. E Deus está dizendo, e eu sou o criador do teu progenitor.
Quem te conhece sou eu. Olha para alguém aí e diga: quem te conhece é o Senhor. Você aí escreva nos comentários, ao invés de ficar reclamando de som, reclamando de imagem, dizendo: a pregadora grita muito, libera uma palavra profética. Seja profeta. Enquanto uns julgam, outros adoram. Seja um adorador. Escreva uma palavra profética aí nos comentários e diga: Deus me conhece, Deus te conhece. Oh! Aí ele diz: para vos dar o fim que desejam. O fim que desejam. Ele está dizendo: eu quero cooperar com os teus sonhos. Só que a nossa consciência gera uma cadeia, gera uma Patmos na nossa vida. Só que olha o que aconteceu com João. É o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos arrebatar. Mas eu não vim só falar do arrebatamento que vai acontecer, mas eu vim falar de um arrebatamento que você precisa viver. Um nível de arrebatamento individual. O que é isso, Camila? Permitir com que o Senhor transcenda o seu espírito. Permitir com que o Senhor evolua essa mente carnal antes de você alcançar um corpo glorificado. Aleluia. Aleluia. O João que estava na ilha dos mortos, vamos dizer assim, vai conversar agora face a face com aquele que diz assim: tenho na mão a chave do inferno e da morte. Então vamos lá. Se Jesus tem na mão a chave do inferno e a chave da morte, se Jesus tem na mão a chave da morte, não teria a chave de Patmos? Se Jesus age contra uma autarquia, não teria poder contra uma minoria? Se Jesus tem força contra o grande, não teria ainda mais força contra o pequeno? Não, você ainda não entendeu. Você está pensando que esse problema que você tem é grande demais. E o Senhor está dizendo: é grande para você. Eu tenho a chave da morte na minha mão. Esse problema não é nada para mim. Mas o que você precisa fazer? Permitir com que o Senhor Jesus, hoje, aqui e agora, aos crentes e aos não crentes, aos afastados, aos desviados, aos que se dizem amigos do Evangelho, a todos que estão ao alcance da voz profética nessa noite, você precisa deixar Ele tirar o seu espírito dessa Patmos. Porque quando Ele age do lado de dentro, pouco importa o que vai ser feito do lado de... Oh! Aleluia! O corpo dele está jogado no exílio, mas ele está vendo Cristo glorificado. O corpo dele está jogado na penumbra de uma cela, mas ele está vendo os pés de Jesus Cristo. O corpo dele está dentro de um cárcere, mas o seu espírito está vendo aquele que caminha por entre os 7 catiçais de ouro. De que me adianta ter liberdade no corpo, se eu não posso ter liberdade na mente? Ninguém troca um estado de espírito por um estado de corpo. Porque não é o braço que comanda a cabeça, não é a perna que comanda a cabeça, não é o estômago que comanda a cabeça. Rapaz, o meu esposo perdeu o olfato nesse período do Covid. E já está voltando devagarinho o olfato dele. E eu disse: Eduardo, como é que se perde o olfato? E ele disse: eu fiquei tão perturbado que eu fui pesquisar. Você sabia que tem os neurônios do olfato? Falei: rapaz, você está dizendo que na verdade quando o meu nariz funga, quem cheira é meu cérebro? Exatamente isso, Camila. Falei: você está louco? É tudo aqui? É tudo aqui. É tudo aqui. Não é à toa que Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer: no meio de vocês tem braço, tem dedo, tem até orifício. Ele diz: mas vocês não podem só esquecer de uma coisa, que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. O que eu estou querendo dizer? Quando a mente está boa, gente, quando a mente está boa, o corpo tem saúde.
Salomão, ele disse assim: se todo o teu corpo estiver caído, o Espírito levantará o teu corpo. Olha o que ele está dizendo. Quem está comigo, diga amém. Você que está acompanhando na internet, presta atenção. Ele diz: olha, se todo o teu corpo estiver caído, se você estiver enfermo, o Espírito animará, levantará todo o corpo. Mas olha o que ele diz: mas se o teu espírito estiver abatido, quem, pois, o animará? Ele está dizendo: o espírito coopera até para o corpo, mas o corpo não coopera em nada para o espírito. Então você não pode gastar tempo enaltecendo Pátimos. Você não pode gastar tempo dando moral para a circunstância. Quem está me entendendo, diga amém. Ao invés de ficar olhando no que você é ruim, começa a olhar no que você é bom. Ao invés de ficar olhando de onde você veio, começa a olhar para onde você está indo. Ao invés de ver o que fizeram com você, veja o que Jesus Cristo fez por você. Ele é bom. Amém, Johnny. Toque, 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 toque. Cadê o baterista? Vem pra cá. Toque, toque, toque. Toque, porque enquanto nós estamos ministrando, haverá libertação de mente. A tua Pátimos não será nada diante da obra remidora que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida. Oh, se você está ao alcance da minha voz, só peça a Jesus para entrar. Só peça a Jesus para te arrebatar. Peça a Jesus: toma nas tuas mãos o meu Espírito. O meu Espírito. Toma o Espírito, Senhor. Toma o Espírito. Liberta essa alma. Liberta essa alma. Aleluia. Aleluia. João viu. Essa palavra é tão forte que tem até um hino, né? Só da gente dizer João viu, a gente já canta um hino na cabeça. João viu. Não vou cantar não, fique tranquilo. E diante do que ele viu, ele sentiu. Não, eu prometo, eu vou finalizar aqui, mas ouve essa parte comigo. Diante do que ele viu, ele sentiu. E aí você se pergunta: como é que sentiu se o corpo, a pele, o esqueleto, a carne, o sangue estava lá e a visão que ele estava tendo era espiritual? Porque tudo e toda forma de reagir do lado de fora é apenas um resultado daquilo que acontece do lado de dentro. O texto diz que quando ele vê Jesus e não entende que é Jesus, ele cai como morto. Sabe o que isso está falando? Um desmaio. Aí você diz: como é que desmaiou? Você estava em espírito. É porque o que ele viu foi tão forte que nem o espírito dele aguentou. Aí o Senhor está dizendo: se eu posso mexer até com o teu espírito, algo imaterial, se eu posso mexer onde a ressonância magnética não mexe, se eu posso mexer onde o medicamento não mexe, se eu posso entrar onde o terapeuta não entra, o que é o teu corpo para eu operar? Isso é ficha pequena, mas você só vai sentir do lado de fora quando deixar eu trabalhar do lado de dentro. Deixa ele trabalhar. Abre seu coração para Jesus, homem. Abre seu coração para Jesus, menina. Oh, aquilo que ele viu no futuro não se compara àquilo que ele estava passando no presente. Quem está entendendo, diga amém. Você diz assim: Deus tem que tocar na minha conta bancária. Deus tem que tocar no meu currículo. Você diz: Deus tem que tocar no meu casamento. E Deus está dizendo: eu só tenho que tocar na sua visão. Eu vou tocar na sua visão e você vai tocar no restante. Ei, Ganagassúria. Sabe por que o arrebatou em espírito?
Porque para a obra que Jesus ia fazer através do Apocalipse na humanidade, não precisava pegar na mão dele para dizer escreve. Não precisava tocar no corpo dele para dizer levanta e anda. Era só tocar na visão. Veja, não é nos olhos, é na visão. João, o que vês, escreve. E o que escreve, envia. Olha o que Deus está dizendo para ele. Olha o que Jesus está dizendo nas entrelinhas para a gente entender. Ele disse o que Jesus falou. E entendendo o que Jesus falou, exatamente como ele escreveu, o que Jesus está dizendo para ele é: eu não vou te mostrar algo que você não vai ser capaz de executar. Eu não vou te mostrar algo, eu não vou te dar uma visão que você não vai ter condições de compartilhar. Eu não vou te colocar num patamar onde outras pessoas não vão poder alcançar. O que eu estou fazendo aqui hoje com você, você vai reproduzir fielmente. Camila, eu não entendi. Eu não preciso cair dura aqui agora para ser arrebatada. Eu sou arrebatada no meu espírito quando eu começo a ler a Escritura Sagrada. Aquilo que eles viveram, eu também começo a viver. Aquilo que eles sentiram, eu também começo a sentir. Aquilo que eles acreditaram, eu também começo a acreditar. O Senhor está dizendo: eu vou ampliar a sua visão. Eu vou te dar uma revelação do futuro. Oh, eu vou te introduzir no futuro. Eu vou te introduzir naquilo que eu estou planejando. Não, você tem que se alegrar. Olha para quem está ao teu lado e diga: você está nos planos de Deus. Você que está aí ouvindo, que se sente perdido na chamada, perdido no ministério, perdido na família, Deus te parou hoje aqui nessa live, porque você já tentou sair dela umas 3 vezes e não conseguiu. Deus te parou aqui nessa live para dizer: você está no meu plano, eu tenho um futuro com você, eu tenho um futuro para você. Você está no futuro de Deus. Está andando perdido, arrebentado, como se fosse filho que não tem pai. Você pode até não saber de onde veio, mas a partir de hoje você sabe para onde você vai. Deus tem um futuro com você. Deus criou um futuro para você. E sabe que Deus é tão lindo? Rapaz, Deus é lindo demais da conta. Porque Deus não depende de mim para fazer o futuro acontecer. Só que Ele faz questão de me incluir no plano de execução do que Ele vai fazer. Fala para mim. Fala para mim. João tem o pé no latão reluzente? Não. João tem o poder de voltar por entre as nuvens e ser visto por todos os olhos? Não. Nenhuma das coisas que Jesus disse que vai fazer, João tem poder de fazer. Mas Jesus está contando para João que vai fazer tudo. E coloca ele dentro do plano, para que ele conte para todo mundo. E ele termina esse livro dizendo assim: e quem crê? Vou traduzir a grosso modo: e quem crê e quiser participar desse plano, já está pronto. É só entrar. Só quem já... Estou aproveitando, estou numa maioria de jovens. É só você lembrar quando você estudava e você ou tinha que trabalhar ou fazer alguma coisa junto. E graças a Deus tinha um amigo que dispunha de mais inteligência e de mais tempo. E a professora dizia assim: vai ter um trabalho em grupo. São 5 pessoas. E aí você chegava às vezes atrasado e pensava: rebentou o trabalho, vocês desculpem, eu não fiz. E aí tinha uma pessoa generosa, né? Que dizia: vou botar teu nome aqui. Ah, para, não vem, que não tem. Não, Camila, isso nunca aconteceu comigo. Hoje comigo aconteceu algumas vezes. Não, vou botar seu nome aqui no trabalho. Então tá bom. Quem escreveu não fui eu. Quem comprou a folha de papel ao maço, com pauta, sem pauta, aquela época, né, gente? Hoje é tudo digital, me respeita. Naquela época era assim. Era assim, um escrevia, um resumia e um fazia a capa.
E a parte que todo mundo menos gostava era de apresentar, porque tinha que ficar na frente da classe e falar no meio de um monte de gente que qualquer coisa quer zoar. E eu dizia, então deixa que eu apresento. Aí eu pegava o trabalho no último dia, lia e cuidava da apresentação. Se você perguntasse para mim, Camila, foi você que fez o trabalho? Não, eu participei, mas eu não fiz. Não dei o almaço, não dei a folha, não dei a pauta, não comprei a caneta, não escrevi o resumo, mas me coloquei à disposição para a apresentação. Só para você entender, o Senhor está dizendo assim, a revelação é minha, o poder é meu, quem vai fazer sou eu, mas se você quiser participar, eu deixo você fazer a apresentação. Compartilhe essa visão. A visão de um Cristo que liberta, a visão de um Cristo que renova, a visão de um Cristo que quebra cadeias, aonde o remédio não entra, aonde o Pai não entra, Ele entra e te arrebata a alma, te arrebata as emoções. Você vai sentir com Jesus o que nunca sentiu com esse namorado, você vai sentir com Jesus o que nunca sentiu com esse marido, você vai conhecer Jesus o que nunca conheceu em livro nenhum. Deixa Ele te arrebatar. Ei, acabou. Deixa Ele arrebatar o teu coração. Para vocês que já servem a Jesus, ser crente e servir a Deus não significa que de vez em quando Pátimos não vai me cercar. De vez em quando, pastora Fabiana, Pátimos vai me cercar. Eu queria ser muito, muito santa todo dia. Hoje eu e minha mãe fizemos uma oração no quarto, não foi, mãe? Uma oração de súplica. Mano, foi uma oração tão boa. Oramos por tu, Pedro, oramos pelo evento. Oramos por... Meu Deus do céu, o Senhor entrou com a força na oração. Pastor, nem conhecia o Senhor, orei pelo Senhor, pela sua família. Orei pelos obreiros, os pastores da casa, orei. Senti maior presença de Deus. Falei, meu Deus, chorei tanto que não tive mais lágrima. Mas se você perguntar para mim, Camila, você ora assim todo dia? Não. Tem dia que Pátimos me deixa numa condição que eu não consigo transcender. Mas eu sei que isso é temporário. Eu sei na mão de quem está o meu coração. Porque um dia eu entreguei o meu coração. Sabe qual é o problema dessa geração? A gente quer entregar primeiro o estereótipo para depois entregar o espírito. Deus está dizendo hoje para quem está nos acompanhando: entrega o teu espírito e deixa que eu cuido do teu estereótipo. Ele vai fazer a obra do lado de dentro. Livro do Apocalipse, o ateu também conhece. Não tem, irmão, um ser humano que nunca tenha ouvido falar do Apocalipse. Não tem. Não tem. E Deus confiou isso a um homem. Deus está dizendo para a gente hoje aqui, ó, você não precisa inventar nada para a sua vida e seu ministério ser bem sucedido. Você só precisa ser fiel na reprodução da visão que eu já te dei, da palavra que eu já te entreguei. E isso vai ser o suficiente. Isso vai ser o suficiente. Essa palavra é suficiente. Suficiente. Oh, suficiente. Nessa palavra Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir? A porta da casa? Não, a porta do coração. Nela eu entrarei e cearei com ele. É a gente que tem que abrir a porta do coração. Nós vamos fazer assim, Pedro. Pede os nossos rapazes ali um microfone para você. Porque nós vamos fazer algo agora. Como você chama? Maicon. Foca em mim, Maicon. Eu sempre quis dizer isso. Foca em mim. Não só foca muito não, Maicon. Eu só queria mesmo dizer isso. Agora escute. Porque eu quero que todo mundo
Não importa quantos são, aqueles que estão conosco aí na live, os que estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu quero essa igreja orando agora, orando. Quem está entendendo o que Deus está falando, não finge que está orando não. Porque mais feio para um crente do que não orar é fingir que ora. Essa igreja está reunida aqui e está orando por gente que está aí acompanhando agora na live. Eu sou só uma porta-voz. O que você sentiu não é por causa de ser eu que estava falando. Você sentiu porque eu estava reproduzindo o que está escrito aqui. É a palavra de Deus que tem poder. E essa palavra que tem poder para te libertar, ela é auxiliada pelo mesmo Espírito que tem poder para convencer. Muita gente me vê assim fervorosa, visceral no altar de Deus, mas eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu fui conhecer Jesus na minha adolescência. Eu me lembro que eu cheguei na igreja com uma bermuda de 2 palmos, uma camisete do piu-piu e a barriga de fora. O meu estereótipo não dizia nada, mas naquele dia, no meu espírito, eu entreguei tudo. E para Deus isso foi o suficiente, o Senhor me recebeu. Porque não é o que Ele precisa fazer imediatamente do lado de fora, mas é a forma com que você se abre para Ele do lado de dentro. Quando eu vim para Jesus, eu tinha muita coisa ainda para consertar na minha vida. E sabe qual é o problema? De muita gente que está aí acompanhando, gosta da palavra, vem à igreja. Você diz até assim: não, Camila, eu sou desviado. Desviado não fica em live uma hora dessa. Você é afastado e está aí porque é crente. Não, Camila, eu não sou crente não, pois eu vou te provar que tu é crente. Para ser crente, tem só que crer em Deus. E você conhece o nome de um monte de santo e diz que não é crente, mas na hora que a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E você diz que não é crente, mas é toda fervorosa. Quando a coisa aperta, você diz: há poder no sangue de Jesus. Tu é crente. Tá rolando live sertaneja agora. Tá rolando live funk agora. Tem alguém no arrocha nesse momento. E você está aqui dizendo: Deus está falando comigo. Tu é crente. Mas ser crente não é o suficiente para viver a alegria da salvação, para viver a libertação da mente. Por quê? Porque Jesus disse que os demônios também creem e estremecem ao ouvir o seu nome. Mas a salvação não é só para quem crê, porém para quem confessa. Por isso a palavra de Deus diz assim: aquele que me crê com o coração me confessará com os lábios. E aí você pensa assim: eu não preciso confessar porque Deus conhece meu coração. E aí a gente diz assim: porque Deus sabe, mas não concorda que você guarde só no coração. Porque não foi Camila, não foi pastor, não foi igreja evangélica. Esquece o sistema religioso que você se sentiu oprimido ou oprimida na época que você serviu a Deus em uma igreja. Esquece isso, escuta a palavra, escuta o que Jesus falou. Eu não estou te falando o que Pedro falou, o que Paulo falou, o que Camila disse. Eu estou te falando o que está escrito na Bíblia. E está escrito assim: e disse Jesus, ele disse assim: porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Agora todo mundo presta atenção que isso aqui é precioso. Ele diz assim: mas aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor. Veja, ele não diz aquele que não crê. Por quê? Porque gente que ama ao Senhor e ainda não é salva, não é por falta de fé. Fé tem, então tu tem que estar ouvindo a palavra. Fé tem, então tu tem que vir à igreja. Fé tem, então tu tem que, quando a coisa aperta, faz uma oração. Então não é falta de fé. Sabe qual é o problema? Excesso de vergonha. Por isso Jesus não diz: quem não me crê. Não, ele diz: se me crê, confessa. E se não me confessa, me envergonha. E se tiver vergonha de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai. Eu sei que você crê. Crê no teu coração. Crê na tua mente. Mas tem que confessar com a tua boca. Camila, como é que eu vou fazer isso se isso é uma live? Meu irmão, o mundo mudou. Mas Jesus não mudou. O Evangelho não mudou.
mas a forma de comunicar com o mundo mudou. Então sabe como vai ser a sua confissão hoje? Eu vou contar de 1 a 3 aqui. Enquanto eu contar de 1 a 3, a igreja vai começar a orar. Quando eu disser 3, galera está aí acompanhando nos comentários, no chat. Eu só vou precisar de um sinal. Se tiver alguém na igreja para fazer a conta para vocês depois, ok. Nós não vamos fazer agora, mas eu quero saber, tá bom? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, o Jesus que arrebatou João de Pátimos sem tirar ele de lá, vai começar a trabalhar de dentro para fora, sem te tirar da tua casa, sem te arrancar dessa circunstância adversa, porque Ele vai arrancar essa circunstância adversa de dentro de você. E isso vai ser o suficiente. Nós estamos numa noite de libertação, e toda boa libertação vem acompanhada de salvação. E Deus está me levantando hoje para anunciar a tua salvação em Jesus Cristo. Então vai ser assim. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai escrever nos comentários: eu, fulano de tal, entrego minha vida hoje para Jesus. Camila, mas e se eu já servi a Deus? Escreve que entrega. Camila, mas e se eu era desviado e voltei? Escreve que entrega. A palavra vai ser essa: eu, fulano de tal, né? Aí você bota lá seu primeiro nome. Estou voltando para Jesus hoje. Ou estou confessando Jesus como meu Senhor hoje. Escreve aí. Eu conto 1. A igreja entra em oração agora. Pedro, quando eu disser 3, você vai cantar. Eu conto 2. Não tenha medo. Quem sabe Deus não permitiu esse nível de intimidade para que você não se sentisse mais envergonhado e pudesse entregar a sua vida para Jesus. A sua inscrição aqui é virtual, mas a partir de agora ela será real no livro da vida. Eu conto 2,5. Aonde houver alguém afastado dos caminhos do Senhor, preso pela amarra dos pecados que cometeu, eu declaro libertação agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quem ajuda é Jesus. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então você tem que entregar a vida para Jesus, e o restante vai deixar Ele fazer. 2:45. Eu não admito a sua vida nem mais um dia debaixo das garras de Satanás. Hoje Cristo te dá poder para decidir. Deixa Ele arrebatar teu coração, deixa Ele arrebatar o teu espírito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. 3, começa a escrever. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Isso, Pedro, isso. De ti. Bem suave, bem suave. De ti. E menos de mim. E menos de mim. Diga de novo, mais. Alcança, Jesus, alcança. De ti. Oh, mais.
Jesus já salvou um montão, um montão. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia. Sabe, esse louvor, ele diz assim: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. E aí tem uma parte que diz assim: que eu me constranja. Esse é o sentimento que a gente tem quando está entregando a vida para Jesus, que parece que a gente não merece, e realmente não merece. Mas essa é uma obra que Ele faz. Tem gente agora em casa, eu vou falar o que Deus está mandando eu dizer. Tem gente em casa agora assistindo a mensagem e o culto de um celular e está dizendo assim: Camila, como é que eu vou escrever aqui nos comentários que eu estou entregando a vida para Jesus, se eu estou dormindo aqui amaziada com um cara que não é meu marido no papel? Eu estou enrolada. Tem rapazes com o telefone na mão agora, estão dizendo: como é que eu vou dizer aqui que eu entrego minha vida para Jesus, se hoje eu tive uma noite de sexo com uma menina que não é minha esposa? Fornicou, errou. Eu vou mais fundo. Deus está falando comigo. Tem alguém agora em casa dizendo assim: como é que eu vou escrever nos comentários, como é que eu vou voltar para Jesus, se eu estou com 15 gramas aqui de maconha moída, se eu estou aqui com 2 pedras de crack guardada para usar, se eu estou aqui com não sei quantas gramas de cocaína para comercializar? Deus está falando com você. Eu não te liberto, eu não te salvo, por isso que eu não te obrigo a entregar a vida para Cristo. Mas Jesus, você disse assim: Camila, hoje no seu pensamento você diz assim: como é que eu vou entregar minha vida para Jesus, se hoje eu sou homem e acabei de me relacionar com um homem? Pois eu vou dizer para você o que Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Presta atenção, que eu vou pedir o Pedro para cantar esse refrão só mais uma vez antes da gente orar. Sabe para quê? Porque eu sei que tem gente que está aí assistindo e o coração está aquecido para entregar a vida para Cristo, está sentindo a presença de Deus aí no áudio, mas está pensando: como é que eu vou fazer isso? Pois o Jesus que liberta foi o mesmo que disse: vinde a mim. Ele não disse: todos vós que estáis santos e preparados. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, viciados, atribulados, enrolados. Ele não disse: eu vos julgarei. O que foi que ele disse, igreja? Ele disse: eu vos aliviarei. Quando você entregar a tua vida para Jesus aí, a primeira coisa que você vai sentir não é o peso do pecado. Sabe o que você vai sentir? A glória do alívio. O maior problema não é pecar. Sabe qual é o maior problema? Não confessar. Mas se você confessar hoje e deixar, a glória de Deus vai te alcançar. Pedro vai cantar só mais uma vez. E se tiver mais alguém aí que não escreveu: eu acho que não precisa. Precisa. É o método de confissão utilizado hoje. Você vai escrever. Só mais uma vez, Pedro, vamos adorar com você para dar mais esse tempo para alguém aí agora. Venha para Cristo. Que Ele apareça. Salva, Jesus. Convence, Espírito Santo. Ora, igreja, ora. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de Deus.
todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Só um minuto. Leandro, glória a Deus. Opa. Ó. Olha isso aqui. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Adora! Adora! Porque você não tem noção do que Deus é. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Meu Deus! Infinita humildade. Segura só um pouquinho, Pedro, senão vai virar vigília. Meu Deus! Eu peguei o celular aqui porque eu quero verbalizar. Tem muita gente saindo de Pátimos hoje. Tem muita gente saindo de Pátimos hoje. Oh, aleluia. Nathalie saiu de Pátimos hoje. Valdirene saiu de Pátimos hoje. Ludmila saiu de Pátimos hoje. Aleluia. Para você que entrou agora e não está entendendo nada, a gente está na live, ele vem num culto glorioso e já estamos encaminhando para encerrar. Mas não vai embora não, fica com a gente. Encerra junto com a gente. E eu pedi às pessoas para confessarem, aquelas que estão afastadas, aquelas que queriam voltar para Jesus agora, depois da ministração da palavra, para a gente orar. E eu estou mencionando aqui, aleatoriamente, alguns nomes. Mas as pessoas seguiram fielmente. Eu, Milaine, confesso Jesus como Senhor. Eu, Maria Aparecida, confesso que tentei me enforcar hoje, mas estou entregando minha vida para Jesus agora. Deus te abençoe, Maria. Eu, Nathalie, entrego minha vida para Jesus. Eu, Valdirene, entrego minha vida para Jesus. Eu, Isabel Cristina, confesso Jesus como Senhor. Eu, Francimara, entrego minha vida para Jesus. Eu, Rodrigo, entrego minha vida para Jesus hoje. Aleluia. Eu, Jéssica, confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu, Grace, entrego minha vida para Jesus. É muita gente, é muita gente. Não dá para acompanhar a barra de rolagem, mas você vê que as pessoas estão dizendo: eu, Janaína, me reconcilio com o Senhor hoje. Carlos Zeferino, papai, eu entrego a minha vida para Jesus hoje. Eu, Karine Barcelos Siqueira, confesso e me entrego a ti, ó Deus. Vai adorando, a igreja está glorificando a Deus pela sua vida. A igreja está glorificando a Deus pela sua vida. Eu, Dalila Cunha de Alencar, entrego meu corpo, minha alma e meu espírito ao Senhor. Eu, Renata, confesso Jesus como o Senhor hoje. Eu, Daniel, me arrependo dos meus pecados. Eu, Tamires, me entrego. O povo está se entregando para Jesus. Camila, a Elisa Regina está me ajudando aqui no chat. Ela disse assim: eu já contei 200. Que Deus aqui fala com a gente. Talvez você está pensando: Camila, o povo só começou a entregar porque você começou a falar o nome. Aí eles querem que fale o nome. Primeiro, não dá para falar o nome de todo mundo, porque como disse a Regina,
Não tem como dar controle na barra de rolagem. E segundo, isso tudo que eu estou falando é atrasado, tá? A barra de rolagem não está atual, não. O que isso significa? Que na hora que a gente estava liberando, as pessoas já estavam entregando a vida para Jesus. Eu não estou conseguindo mais ver aqui, mas a Eliade printou. Teve gente dizendo aqui, eu estava preso na homossexualidade, mas hoje estou entregando minha vida para Jesus. Todo mundo que, assim como eu, entrou na internet agora e nos comentários, sai só por uns segundos e vamos fazer uma oração forte para esse povo agora. Vamos orar agora por todas essas pessoas e todos esses nomes. Irmão, a sensação que eu estou tendo, Marcos, é que a live vai encerrar e vai ter gente em casa dizendo, eu entrego minha vida para Jesus. A igreja que está presente, reunida, vamos ficar de pé. Você que está na tua casa e está sapecado da glória que nem eu, fica de pé aí também, crente. Aleluia. Aleluia. Prepara, Pedro, quando eu terminar de orar, você vai cantar só mais um pedacinho do refrão, para a gente entregar ou para o Pedro ou para o pastor e terminar debaixo da glória. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento agora a cada um desses nomes, que se manifestaram, que reagiram diante da palavra, que confessaram o Senhor, que se expuseram publicamente, como igreja, como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração. Nós ligamos na terra e te pedimos, liga no céu. Liga no céu o nome deles no livro da vida. Destrói todo o peso de culpa. Joga por terra todo o jugo de condenação. Liberta eles de dentro para fora. Nós ministramos sobre eles neste momento a alegria da salvação. Não haverá, Senhor, depressão. Não haverá suicídio. Nós declaramos a partir de hoje libertação a todos os que outrora estavam cativos. Nós confessamos aqui na terra e te pedimos, liga o nome deles aí no céu, e nós declaramos alegria, alegria, alegria. Nós ministramos sobre eles a alegria do Espírito Santo. Ajuda eles nessa caminhada, ajuda eles a honrarem essa decisão, que hajam testemunhos daquilo que o Senhor começou a fazer hoje. Recebe, nós abençoamos em nome de Jesus.